Então, isso aqui é algo que vocês já conhecem lá do ensino médio, não é um conceito novo. A primeira coisa, quando nós falamos sobre transporte passivo, eu garanto que vem isso aqui à mente de vocês. O que é um transporte passivo? É aquele que não gasta energia. Olha só como vocês são o bicho da goiaba. Então, quando vocês entendem que a característica importante do transporte passivo é entender que ele não apresenta gasto de energia. Isso é top, isso é ótimo. E aí, como ele não apresenta gasto de energia, ele também apresenta outra característica que é muito importante. Ele apresenta o eu não gasto energia quando eu obedeço o gradiente de concentração. Então, quando eu entendo que a minha substância ela está obedecendo um gradiente de concentração, eu estou dizendo simplesmente o seguinte, olha, essa substância vai de onde tem mais para onde tem menos. Isso é legal, né? Vamos dar para aqueles que têm pouco, né? A biologia ela é muito esperta, ela nos ensina coisas desse tipo. Então, obedecer o gradiente de concentração nada mais é do que a substância ir de um lugar onde ela está muito concentrada para um lugar que ela está pouco concentrada. Então, quando ela obedece esse gradiente, ela não gasta energia. O interessante é que muitos, né, de nós desconhecemos o princípio, né, desse conceito. Então, o transporte passivo ele está embasado na segunda lei da termodinâmica, que é a lei de transferência de energia. A segunda lei da termodinâmica vai falar o seguinte para mim, para os senhores, que a energia sempre vai dos níveis mais altos para os níveis mais baixos e que quando isso acontece de forma espontânea. Então, o transporte passivo nada mais é do que a segunda lei da termodinâmica. Agora que nós entendemos isso, vamos entender que há dois tipos de transporte passivo, né? Nós vamos ter a difusão simples, que é aquela difusão que passa direto pela membrana plasmática e não utiliza proteínas. Então, quais são as substâncias que podem fazer isso? As substâncias lipossolúveis, os gases e substâncias polares pequenas. Elas passam por difusão simples, apenas obedecendo o gradiente de concentração e não utilizando proteínas. Enquanto a difusão facilitada vai fazer o quê? Utiliza dois tipos de proteínas. As proteínas carregadoras, que apresentam uma certa especificidade, e dentre essa especificidade ela carrega uma substância por vez. Enquanto as proteínas de canal são proteínas não específicas, o único critério para passar por elas é que o tamanho seja compatível com o tamanho do canal que essa proteína apresenta. Tirando isso, ela vai permitindo passagem de substância até que o gradiente de concentração obviamente mude. Então, quando você tiver a mesma quantidade de substâncias dentro e fora dessa célula, a gente perde a característica que é o gradiente de concentração, né? E uma vez que apresente mais substância dentro do que fora, essas substâncias vão tender a sair da célula passivamente, obedecendo essa historinha. Então vamos lá, né? Nós já falamos sobre transporte passivo, já entendemos que transporte passivo é aquele transporte que não gasta energia e que ele vai passar diretamente pela membrana plasmática devido à característica da membrana de ser composta por fosfolipídios e apresentar proteínas transmembranares. Nesse caso aqui, nós vamos ter o transporte ativo e é primordial que a gente possa logo observar essas duas etapas aqui que estão sendo mostradas, que vão ser fundamentais para que o nosso transporte ativo ele venha a acontecer. Então, o que nós entendemos por transporte ativo? Duas coisas são fundamentais. Primeiro, entender que esse transporte ele funciona contra o gradiente de concentração, ou seja, ele vai de onde tem menos para onde tem mais. E para que ele possa fazer isso, ele vai gastar energia, ele vai gastar ATP, que é aquela forma de energia que os seres vivos
utilizam. E uma vez que esse tipo de transporte ele vai gastar energia, a gente precisa dividir esse transporte em duas etapas, ou seja, uma etapa exergônica, que é um conceito que vem lá da inversão da segunda lei da termodinâmica, e ele vai ter uma etapa endergônica. Enquanto a etapa exergônica ela libera energia, ou seja, ocorre a quebra do ATP, liberando essa energia. Por esse processo ser exergônico, ele ocorre de forma espontânea. Então, exoenergia para fora, exofora. Então, nesse processo aqui, nós estamos liberando energia. E essa energia vai ser absorvida aqui na segunda etapa do nosso transporte ativo, chamada de endergônica. Então, energia para dentro. E isso é importante porque uma vez que esse processo ele precisa de energia, ele não vai ocorrer de forma espontânea. Então, quando nós temos a liberação de energia da primeira etapa do transporte ativo, que é exergônica, essa energia vai ser utilizada por uma proteína transmembranar que nós vamos chamar de bomba, e essa bomba aqui em especial, ela é a bomba de sódio e potássio. Então, quando essa bomba ela recebe a energia proveniente do ATP, ela faz o seguinte, ela manda 3 sódios que estão dentro da célula para fora da célula. E ela traz 2 potássio, que obviamente estão fora da célula, para dentro da célula. Então, esse transporte aqui, ele é fundamental para o funcionamento da vida, para garantir a homeostase do sistema. Então, por essa importância que esse transporte, em especial a bomba de sódio e potássio, apresenta, é um dos conteúdos que vocês vão ver com muitíssima frequência. Então, para ficar mais claro, vamos dar uma olhadinha aqui em um GIF. E esse GIF, como sempre, as imagens falam muito mais do que 1000 palavras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, assim que o meu slide resolver funcionar, porque eu gosto disso. Se não for a tecnologia para atrapalhar a minha vida, o que seria dela? E aí eu tenho mais a minha filha. Olha que divertido. Pronto, depois de 1000 anos, aparece aqui, ó, a nossa bomba de sódio e potássio. Como vocês podem observar, ó, o ATP, ele faz com que a proteína transmembranar ela se movimente e ela mande 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. E aí esse sistema vai acontecer repetidamente no sistema, e aí a gente observa que o que caracteriza esse transporte ativo é justamente a concentração de potássio que tem dentro da célula e a concentração de potássio que tem fora da célula. Então, apesar do potássio estar em menor quantidade fora, ainda assim ele é mandado para dentro da célula, e apesar do sódio estar em menor concentração dentro da célula, ainda assim ele é mandado para fora da célula. Por isso que nós utilizamos ATP para realizar esse tipo de transporte. E aí, quando a gente tem transporte ativo, se não fosse biologia, era só assim, transporte ativo. Mas como é na biologia, a gente ainda vai dividir esse transporte ativo em 2 categorias. Nós vamos ter o transporte ativo primário, que é aquele que vai utilizar a energia diretamente, e nós vamos ter o transporte ativo secundário, que é o penetra, é aquele que se aproveita da situação para entrar ou sair de uma célula sem gastar essa energia diretamente. Então, quando nós falamos de transporte secundário, a gente vai ter 2 tipos. A gente vai ter o contratransporte e o cotransporte. O contra, como o próprio nome diz, é a substância que vai se movimentar em sentido oposto do primeiro transporte, ou seja, daquele transporte ativo, daquele que gasta energia diretamente. E o contratransporte é aquela substância que vai se movimentar no mesmo sentido do transporte ativo primário, que é aquele que gasta energia diretamente. Então, é um conceito muitíssimo fácil, enquanto nós temos aqui o contratransporte, as substâncias elas se movimentam no mesmo sentido.
ou as duas estão entrando na célula, né? Entrando na célula, ou as duas estão saindo da célula. Mas seja como for, o que caracteriza o cotransporte é que essas duas substâncias elas estão se movimentando no mesmo sentido, ou para dentro ou para fora dessa célula. Em contrapartida, o contratransporte são substâncias que se movimentam em sentidos opostos, ou seja, enquanto uma entra, a outra sai. E esses são dois tipos de transportes fundamentais, né, para o funcionamento da nossa célula. Então, só para recapitular, nós temos o quê? Transporte passivo, nós temos transporte ativo, e o transporte ativo ele é dividido em transporte ativo primário, que é aquele que gasta energia diretamente, e transporte ativo secundário, que é aquele que se aproveita da energia, né, para adentrar ao sistema. Eu gosto muito de utilizar uma analogia para falar desses dois tipos de transporte. Enquanto a gente tem, né, o contratransporte, que é aqueles que se movimentam em sentidos diferentes, eu gosto de imaginar que esse tipo de sistema é como se ele fosse a porta de um banco. Sabe aquela portinha giratória do banco? Pois é, enquanto um indivíduo está saindo pela porta giratória, o outro entra. Então, são duas substâncias que se movimentam em sentidos opostos. Em contrapartida, o cotransporte, quem utiliza o sistema público sabe disso maravilhosamente bem. O que a pessoa faz? Um paga a passagem enquanto dois indivíduos rodam na catraca. Olha que lindo! Então, isso nada mais é do que o cotransporte. Mesmo gasto de energia, mesmo valor da passagem de ônibus, mas em vez de um indivíduo rodar na catraca, dois indivíduos passam apertadinhos nessa catraca e vão dar uma voltinha na Zona Leste.